Hoje o tema é educação, cultura e política. E para falar sobre esses temas a gente convidou Maria Gorete, produtora cultural, também professora, Socorro, que sempre nos acompanha, representando aqui o núcleo do SINT, a direção do Sindicato dos Professores e dos Trabalhadores em Educação. Também convidamos o atual vereador, o professor Anderson Barbosa. Ainda não chegou, mas caso ele chegue, ele se integra aqui ao debate. Tudo bom, Gorete? Opa, bom dia, ouvintes da 87. É um prazer mais uma vez voltar aqui nessa rádio, né? Extremamente comunitária. E é uma pena que as pessoas da cidade de Extremóis não consigam enxergar ela como uma rádio comunitária. Aqui o espaço é livre e aberto a todos, né? Que queira fazer sua fala, que queira falar, que queira dizer o que você pensa, né? Tem gente que fica só mesmo no WhatsApp, nas esquinas, nas calçadas e mesa de bar. Isso não é discussão. Pois é, Gorete, não só a rádio, esse programa aqui também é aberto para os trabalhadores, os artistas locais, quem quiser vir aqui, ter o espaço, falar sobre as suas angústias, seus projetos. Estamos de portas abertas. Tudo bom, Socorro? Opa, tudo bem, bom dia aí os ouvintes da 87 FM, mais uma vez a gente aqui, né? E hoje com um tema que tem tudo a ver, né? Com a educação sem cultura não é educação, como também a educação precisa de políticas, né? Políticas públicas que venham atender as necessidades da classe trabalhadora e também dos movimentos estudantis, né? Que venham atender essas duas demandas. Então, os três convidados que a gente trouxe hoje, todos são trabalhadores da educação e vocês são muito diferentes, né? Ideologicamente e metodologicamente falando, tanto o Anderson, a Socorro e a Gorete são pessoas que atuam de forma distinta, mas ao mesmo tempo, que eu acho que essa é a contradição, são muito idênticos. Figuras públicas de Extremóis, boêmios. Vocês concordam com isso? Certamente! A gente aproveita as lutas, né? A cultura e a educação, mas a gente aproveita as noitadas, né? Então, eu queria começar ouvindo a opinião de vocês, o porquê que o setor da educação e da cultura, ao longo dos anos, ele é alvo dos governos. Sempre que se fala em ataque, em corte de verba, tá na ponta do iceberg, seja a cultura, seja a educação. O Ministério da Educação ele foi fundado em 1953, né? E na época ele abarcava o Ministério da Saúde. Em 1930 o Ministério da Saúde ele sai do setor da educação, se funda um ministério próprio, mas é agregado, né, em 1985 continua o Ministério da Cultura e Educação. Em 1985 é que o Ministério da Cultura ele se desmembra também, ou seja, o Ministério da Educação meio que é uma coluna vertebral que veio dando vida a outros ministérios, né? Mas a nossa realidade atual, Gorete, ela não contrasta com o início da criação desse ministério, né? A gente teve uma tentativa do governo Temer em fechar o Ministério da Cultura, não logrou êxito, né? Houve mobilizações de rua, mas o Bolsonaro, assim que assume, ele extingue o Ministério da Cultura, colocando dentro do ministério que ele chama Ministério da Cidadania, né? Fora isso, os inúmeros cortes de verba nos setores, tanto da educação da cultura. E vocês atribuem esses ataques a esses dois setores que é tão importante para a formação crítica da sociedade? Eu acho que, na verdade, eu acho assim, quando você inicia sua fala dizendo que a primeira coisa, quando o governo quer cortar gastos, é exatamente na cultura, né? Em Extremóis não é diferente de nenhum outro município do país, né? A política pública, sendo ela de cima, o governo federal, nas três esferas, federal, municipal e estadual, elas comungam exatamente de alguns setores, de alguns gestores, por exemplo, que enxergam dessa forma, né? Outros não. Outros ainda tendo como medida paliativa, tentando, de certa forma, dar uma ênfase e consegue sobressair. São raros os municípios aqui, por exemplo, vou falar do Rio Grande do Norte, né? Quando foi criado, quando a coisa veio tomar realmente um corpo maior, que foi na gestão do ministro Gilberto Gil, né, na questão cultural, que teve um avanço muito grande nesse sentido, nós saímos de município em município, tentando organizar as conferências municipais
para criar suas secretarias. Extremóis não foi diferente, né? Eu lembro que já falei até isso aqui em outras vezes, por exemplo, Extremóis não tinha nada na questão cultural. Tinha Nilton, na gestão de Nilton, foi que ele criou uma coordenadoria. Então foi quando ele me fez o convite para assumir a coordenadoria de cultura no município. Só que a questão da cultura, ela estruturada dentro de um governo municipal, por exemplo, ela começou a fazer, mas ela é muito viva, porque ela não está a serviço de nada. Ela já por si só, ela se sobressai, ela se destaca. Porque todas as pessoas de Extremóis sabem de quanto tínhamos de cultura em termos popular aqui, dos grupos de boi de rei se organizavam, dos pastoris, de todas as expressões culturais da nossa cidade, né? Então precisava de ministério, precisou de alguma secretaria, de um órgão que gerenciasse, né? Que gestasse nesse sentido. Não precisou, porque ela por si só ela já existe, que emana do povo. É o povo que se organiza quando ele quer, ele faz, entendeu? E assim, foi criando a partir daí, e a primeira secretaria de cultura com um cunho também. Quando eu fui fazer o meu projeto, né, o meu trabalho de conclusão de curso de gestão de políticas públicas, né, que ainda não era nem graduação, quando a gente fez, foi uma especialização pela UFRN. Eu fiz uma pesquisa aqui, por exemplo, Macaíba, São Gonçalo, Parnamirim, Natal, até o órgão gestor do Estado, que é a Fundação José Augusto, ele é ligado à educação. Ele não é um órgão independente. Ele não recebe uma verba independente. Ele tem um carimbo independente. Ele sempre está atrelado a alguma coisa. Aqui em Extremóis é tanto que eu fiquei assim. E como eu não sou advogada, embora tenha trazido uma amiga nossa para poder dar uma colaboração, nós não criamos uma secretaria de cultura independente. Criamos uma secretaria dos mesmos modos que é de São Gonçalo, que é de Parnamirim, que é de Macaíba e que também é do Estado, e é de Natal também, né? A FUNCAR. Agora, né, na gestão de Carlos Eduardo, ele deu um outro cunho, né, para a Fundação de Cultura Capitania das Artes, que transformou também na SECTUR, que é a Secretaria de Cultura. No restante do município, o pessoal quer botar uma coordenação. Aí, às vezes, coloca uma pessoa na cultura, por exemplo, um destaque da comunidade, que aí ele tem que responder por cultura, por esporte, por lazer, por cidadania. É tudo agregado numa pessoa só. E muitas vezes essas demandas em alguns municípios, elas têm que ter pelo menos olhares diferenciados, entendeu? Olhares, não uma pessoa concentrar tudo num canto só, né? E assim, é porque é falta de visão política mesmo, porque a gente sabe que através da cultura ela sempre gera emprego, conhecimento, educação, tudo. Quando você faz um simples evento, você mexe com todas as estruturas da cidade. Mexe com tudo, mexe com um ambulante que está ali, coitado, que não tem um espaço para vender seu produto, mexe com o pessoal da segurança, mexe com alguém que vai fazer o produto, vai produzir para ajudar você a botar seu produto para venda, né? Num bar, quando você abre, tudo isso aí, o que envolve, né, na questão de iluminação, de beleza, de tudo isso é emprego e renda. Isso é economia criativa, todo mundo sabe o quanto mexe com isso com a comunidade. É verdade, Gorete. A cultura, inclusive, ela é muito anárquica, né? Você não tem como controlar a cultura. E ela surge de tudo. Tudo que você vai fazer hoje em dia está intrinsecamente ligado à cultura. Eu acho até que existiria um desenvolvimento maior da cultura, seja nos municípios, no estado, ou até mesmo no âmbito federal, se destinasse uma verba X para esse projeto, mas que não fosse através de ministério, Gorete. Não sei se essa é a tua visão, mas se fosse através de conselhos que pudesse gestar, certo? Essa verba seria melhor, porque quando você tem a figura de um representante, um secretário ou um ministro, ele tem o teu arsenal cultural que às vezes não contempla todo mundo, né? Eu sonho com uma secretaria, com um município, pensando assim, num coletivo. Dá um exemplo, sabe? Quem gosta de rock é difícil promover de forró, né? Exatamente. E a gente tem que ver que... Aí onde tá? Pluralidade, né? A pluralidade, exatamente, Socorro. Quando a gente fala assim que você faz um evento, você tem que respeitar todos os segmentos, tudo. Agora, existe também, naquilo que está a serviço da grande mídia, e não popularizar aquilo que é mais simples. Por exemplo, agora mesmo,
estamos numa discussão lá em Natal, por exemplo, da criação dos polos de carnaval, né? Criando um polo da Zona Norte, ali mais próximo da Nélio Dias, entendeu? Azul. Só Potiguar. O Beco da Lama já é assim, o Beco da Lama já é assim, é isso que eu queria dizer. Assim, o Beco da Lama, esse ano, nós criamos um polo, né, novo, né, que foi o Beco da Lama, que foi o polo do Beco da Lama, só com artista potiguar. Gente que muitas vezes que não tinha sido, alguns artistas não tinham sido contemplados nos grandes polos do Carnaval, de Natal, né, e foi fazer esse viés, né, e sempre a gente pensando assim, tentando contemplar tudo. Então teve de samba, rock, teve até uma que foi a última apresentação que eu sabe do grupo Charanga do Riso, nosso amigo, né, João Maria Pinheiro, que se apresentou fizemos um carnaval para criança específico à tarde, né, só com e assim, voltando aqui ao assunto com relação à questão de você gestar uma cultura com o coletivo, isso era muito importante, mas isso aí você tem que ter uma comunhão tão grande com o prefeito com visão ampla, sabe? Prefeito sem viseira, prefeito sem sabe, sem colocar só olhando para o lado que ele quer olhar, sabe? Tem que ter uma visão ampla, de grau de 360 graus, de você olhar para tudo e para todos nesse sentido, porque você tem como contemplar o ano. É grande, é 365 dias. Será que não dá para você fazer um caminho, sabe, atendendo a todas as demandas? Sabe, contemplando, ou mesmo levando a comunidade a discutir e saber o que é que ela quer. Porque às vezes você tá dizendo assim, olha, eu vou levar uma apresentação de Boi de Reis, mas a pessoa não quer ver o Boi de Reis, quer ver Luan Santana, por exemplo. Aí tá, você tem que apresentar isso na escola, que é a formação, vem na escola, vem na comunidade, você tem que apresentar. Uma rádio, ela não pode estar a serviço apenas do que, por exemplo, é o que a grande mídia está dizendo, que a música, bote uma música diferente, apresente, mostre o novo, que a juventude tá aí para conhecer o novo, para propor, né, para produzir. Quando se viu, imaginou que Extremóis, por exemplo, eu pensei assim, eu acho que eu vou morrer e não vou ver nunca uma banda de música autoral. E a partir do momento de alguns incentivos, mesmo vendo a coisa fluindo, acontecendo, né, com o advento da internet, você tem assim, se amplia as visões. E hoje a gente já tem grupos de músicas aqui em Extremóis, estudando, aprendendo, fluindo, mostrando o seu trabalho, dizendo para quem veio, propondo uma música diferente, né? Uma música também nossa, uma música também de Extremóis, uma música de quem tá vivendo, né? Porque música é poesia também, a poesia, o que você escreve, né? Eu acho, Gorete, que falta do poder público criar espaços para apresentar essa arte dos artistas não globais, né? Desses artistas da terra, que não tem espaço muitas vezes. E tem muita coisa boa aqui no nosso estado, e no nosso município também de Extremóis. Eu uma vez vi uma palestra do Ariano Suassuna. E o Ariano Suassuna, ele contou uma história muito interessante, que ele dizia que foi num barzinho aí na cidade interior, pediu uma dose de cachaça, quando olhou, tava um cachorro comendo um pedaço de osso. E ele foi embora. No outro dia ele voltou para tomar outra cachaça, tava lá o cachorro roendo o osso. No terceiro dia ele foi lá, o cachorro de novo com outro pedaço de osso. Ele olhou assim, de quem é esse cachorro? Aí o dono do bar disse, é meu. E ele só come osso? Ele disse, só gosta de osso. Ou o senhor já deu um filé mignon uma vez pra ele? Aí ele disse, não, nunca conheceu o filé mignon. Ele disse, pô, pronto, por isso que ele só gosta de osso, nunca provou de outra coisa. Pois é. Então, é isso que eu acho que com a cultura é a mesma coisa, sabe, Gorete? Quando eu falo de ter um centro que dê espaço e que ele seja organizado e gestado pelos artistas, eu acho que até a categoria dos artistas é um pouco desunida, mas não é culpa deles. Eu acho que é culpa de você estar com... É o ser humano, querido. Não é nem o ser humano. O ser humano em si é assim. Você vê uma categoria de professores, a gente sabe quais são os professores que estão realmente engajados na luta. E Will, não sejamos, né? Tem aqueles que só dão dinheiro. Socorro. Primeiro ponto de pauta. Socorro, muitos artistas às vezes chegam no sindicato pedindo uma colaboração. Isso. Eu acho que esse movimento de mendigagem faz com que o ser humano, principalmente os artistas, tenha que se adequar a determinadas realidades. Deixa eu dar um exemplo para tu comentar, Socorro. Você como sujeita política, teve a infância dentro da Igreja Católica, você pega o período do governo Micarla, lá em Natal. Houve muitos eventos na gospel.
não é a mesma coisa agora com Álvaro Dias, que já não tem mais tanto essa pegada cristã. Você não acha que isso dificulta outras religiões que estão mais marginais do que seja o protestantismo, o catolicismo? Dá um exemplo. As religiões de matriz africana, você não tem grandes eventos aqui no Rio Grande do Norte de religiões de matriz africana com incentivo do Estado. Como é que você enxerga isso? Mas é exatamente como o Goretti falou. Depende da visão de quem está à frente. Um exemplo, a Micarla de Souza, ela tinha esse apego a uma religião. Então ela promovia eventos dentro daquela religião que ela tinha a visão e defendia. Para os artistas, eu acho assim, primeiro, além de ter os conselhos, esse coletivo para gerir a cultura, eu acho que a educação, as escolas, falta um projeto, também aqui em Extremóis. Olha, se a cultura de Extremóis é tão rica, nós temos um monte de artistas locais que eles não têm oportunidades. E aqui, os secretários de educação que passam por aqui, eles não têm um projeto voltado para trabalhar a cultura dentro da escola, para resgatar a cultura local dentro das escolas. Isso dificulta muito, porque seria um grande passo começar a fazer esse trabalho dentro das escolas, pela educação, já que a educação e cultura, elas estão ligadas, né? Não são dissociadas uma da outra, ao contrário. Então, teria que ter um projeto dentro das escolas para dar oportunidade tanto para as crianças, para os estudantes conhecer a cultura, né? Porque a gente só vai gostar daquilo que a gente tem acesso. Como o Ariano Suassuna mesmo coloca, que o cachorro só comia arroz, que só é oferecido para ele isso. Então, a gente tem que oferecer a diversidade de cultura. Nós do CINT, nós estamos preocupados com isso. Assim, a gente sempre vem querendo fazer um projeto de envolver a cultura nos movimentos, né? Fazer com que a gente traga, por exemplo, nas assembleias nossas, que a gente consiga trazer um artista da terra, seja um cordelista, seja um cantor. No programa passado a gente apresentou um cordel da professora muito bom, da professora Marilene aqui. Então a gente, é isso que o CINT tem que fazer. Inclusive, muitos artistas que chegam no sindicato pedindo uma ajuda para poder organizar seu trabalho, o CINT está voltando para esse lado, que é muito importante. Inclusive, as festas nossas que a gente promove aqui, a gente deixou de contratar qualquer banda de fora. A gente começa a chamar os artistas locais. Agora, isso é muito pouco, muito pouco. Tem que ter um projeto, né? E eu vejo a luta da Goretti aqui, porque ela já tinha um projeto, vem tentando colocar ele aqui em ação, mas infelizmente os políticos que passam pelo município, na sua maioria, eles não investem e não compreendem, né? O pastoril, quanto tempo a gente não vê com aquelas mulheres lá de Santa Rita, né, que se apresentava ali quando eu comecei a trabalhar aqui em Pedrinhas 2000, tem um grupo, né? O grupo de há 2 anos se apresentou aqui. Que a gente, dentro da escola, convidava aquelas mulheres para vir apresentar o pastoril. Então a gente tem que resgatar essa cultura. Eu posso falar aqui uma coisa tão engraçada, né? Veja bem, seu Zé Barra é uma figura que, né, para quem não conhece, o Zé Barra é um mestre da cultura popular de Extremóis, um mestre do boi de reis, que mantém vivo até hoje, né? Mora no Murici, todo mundo sabe, ele chegou no Murici, perguntou onde é Zé Barra, todo mundo sabe, informa lá onde é. Seu Zé Barra um dia estava em casa e chegou uma antiga secretária aqui de cultura, né? E pediu, seu Zé, vamos lá, eu quero levar o seu grupo para se apresentar lá na prefeitura e tal. Ele disse assim, sim, dona fulana, me diga aí, como é que vai ser? E ela disse assim, não, vamos lá, porque a gente precisa enaltecer, levantar o nome da prefeitura. De vez mas o nome da prefeitura já está muito alto. O meu é que precisa subir. Não, mas como é que a senhora vai dizer o quê? Tipo assim, quero saber do cachê, né? O pagamento pela apresentação dele. Aí ela, não, vamos lá na colaboração do serviço. Olha, dona fulana, quase que ia dizer o nome da miserável. Aí eu disse, olha, dona fulana, tá vendo aquele galo ali no meio do carreiro, no terreiro? Ela disse, como? Tá vendo aquele galo ali no meio do terreiro? Ele disse, tô. Se eu não der mia a ele não canta não. Então é isso, sabe? As pessoas também querem pegar o grupo, quer chamar o artista, mas não quer pagar o devido trabalho do camarada, não valoriza, né? Quer que se apresente de graça, porque é do lugar, porque é da terra. E chama da terra é minhoca, minha gente, entendeu? Tem um valor, sabe? Agora, se você pode chamar na parceria, isso, olha,
Seu cachê, eu sei que pode valer 10 milhões, mas aqui a gente só pode pagar R$300. Você pode se apresentar, você pode diminuir o tempo, mas pelo menos para mostrar, né? Mostrar o seu trabalho, é uma forma de você agregar, de você puxar, de você juntar. Qualquer atividade da saúde, da educação, de qualquer canto, fora a parte de tributação que é cobrando, é só imposto, né? Mas, por exemplo, você bota uma música no carro de som, a música é. Tá ligado a que viés a música? Cultura. Queira ou não queira, você tem, independente de qualquer coisa, tá ligado sempre à cultura. O que eu penso também é que a gente não conseguiu implementar em nenhum momento foi exatamente uma política de edital, onde você possa se inscrever, onde você possa, com sua arte, se inscrever legalmente e concorrer a um financiamento que você vai gerir aquele projeto do jeito que você pensa, né? Eu lembro, ó, em 94, Will, eu fiz... A igreja fazia, na festa de padroeiro, um negócio chamado tríduo. Ela dividia o município em 3 grandes grupos de comunidade. Trouxe o Alegria, que era o grupo que eu fazia parte, né? Que eu faço parte até hoje, que ainda tá meio assim, mas o Alegria. A Orquestra Sinfônica do município, né? De Natal, que veio pra cá. E o Balé Municipal. Música, dança e teatro. Seu Valdemar, que é o pai de Valdir, um senhor, né, que ele é maçom, ele disse assim, eu pensei que eu ia morrer, eu nunca ia ver um negócio desse aqui em Extremóis. E outra coisa, não tinha cadeira de plástico não. Eu disse, minha gente, eu preciso fazer as pessoas da banda se sentarem. Antigamente, né, era difícil você ter uma cadeira de plástico em casa. Todo mundo tinha o quê? Tamborete. E todo mundo desceu ali, naquele pedacinho de frente à igreja, desceu com seu tamborete, com 2, 3 que tinha em casa, e botou no chão para as bandas se apresentarem. O grupo de dança se apresentou na quadra de esporte, né? E o Alegria se apresentou na rua, que sempre foi anárquico nesse sentido. E quando você quer fazer arte e cultura nesse país, você tem sempre... porque não depende. Não depende de 4 paredes, não depende de um teatro, não depende do espaço fechado. A arte, ela acontece em qualquer lugar. Na rua, na esquina, na calçada, dentro das igrejas, né? Gorete, nessa sua fala você citou 2 coisas que eu quero abordar aqui no tema. Quero ouvir tanto você quanto a Socorro, né? Mas o primeiro foi o Grupo Alegria, que até hoje é um referencial no movimento sindical, inclusive muito conhecido, que nos primórdios do grupo, você como uma das fundadoras, se levava esse senso crítico pra rua mesmo, para quem não tinha condição de ir pro teatro, né? Você fazer esse tipo de arte de rua, levando cultura. E o outro que você falou tem a ver com finanças, né? Você até falou da questão da tributação, etc e tal. Eu acho que os senhores hoje que estão à frente do poder público, eles tentam engessar a cultura ou moldá-la, tirando aquele senso crítico da cultura. Se a gente for olhar nos tempos atrás, você pega o Woodstock, um grande evento de rock que eu gosto muito, né? Tinha uma pegada política. Você pega as músicas da época da ditadura militar, tinha uma pegada crítica ao sistema. O que eu vejo hoje ou a turma pega a cultura para fazer pão e circo. O mundo tá se acabando, mas bota aqui cultura para as pessoas não se rebelarem. Eu acho que foi o que o Álvaro fez com o Natal em Natal. Gastou 7,1 milhão só em decoração, meio milhão com show, mas tinha o pessoal da saúde que estava em greve para receber o salário, que saiu uma parcela agora, dia 2. Ainda tem gente sem receber. E os retroativos dos concursados. Não estou colocando aqui em xeque se deve ou não investir. Eu acho que tem que vislumbrar as prioridades. Eu acho que essa foi uma política de pão e circo. A outra, que é de tentar engessar, tem a ver com o governo federal. O Bolsonaro, desde que assumiu, uma perseguição à Ancine, vetou a propaganda do Banco do Brasil, porque falava em temas que para o governo são temas muito delicados, tem a ver com o racismo, os setores de opressão, a homofobia. E a Caixa Econômica recentemente censurou uma peça de teatro infantil chamada O Abraço. Então você vê que um governo utiliza do pão e circo, o outro
tenta engessar a arte, calar a boca do artista, e a gente tem também aqueles locais onde a arte cada vez vai minguando. Eu acho que aqui em Extremóis está vivendo esse processo de a arte ir minguando. Você esteve como à frente da Secretaria de Cultura aqui, não está mais, mas desde que esse governo assumiu, o Joás, que as coisas aqui, dá um exemplo, Réveillon, de 2007 para 2018, o prefeito cancelou as festas de Genipabu e Pitangui, mas manteve a queima de fogos. De 2018 para 2019, não teve festa, mas teve fogos em 5 locais da cidade: Jardins, a Lagoa aqui, Pitangui, Genipabu e Barra do Rio. E em 2019, o que tem no site da prefeitura é pagar as diárias para policiais, que deveria ser obrigação do governo do estado, e no dia 27 de dezembro, tinha um informativo lá de que, população, o boleto do IPTU 2020 já está disponível para pagar. Entendeu? Mas o incentivo à cultura mesmo, o tributo a Raul que você organiza aqui, não tem um prato do governo local, acho que a feirinha que você está produzindo, e por fora do poder público, nós estamos tentando organizar a primeira mostra de cinema em Pitangui, né? Eu queria que Socorro, e tanto de você também, Gorete, que tem bastante experiência nessa cultura, falasse um pouquinho desse meu modo de ver as coisas. Existe esse processo de modelar a cultura, deixando ela menos anárquica, mais a favor do sistema? Quem fala? Agora é que é do ramo aí. Não, olha, eu vou dizer um negócio aqui que pode ser até que seja você mal interpretada, mas preste atenção. Quando o Bolsonaro ganhou, eu sempre fico vendo na coisa ruim que acontece pra mim, especialmente pra mim, vou falar de mim, da minha visão, que eu tô todo dia aprendendo. Eu não sou essa pessoa que muita gente acha que é a grande. Não sou, muito pelo contrário, sem nada, tô o tempo todo buscando para aprender, tentando fazer da melhor forma. Eu quero aqui, até de certa forma, vamos dizer assim, justificar quando você fica pisando num campo minado, que é a questão cultural, quando você vai fazer um trabalho com alguém que não tem muita visão cultural, que foi o meu caso do Joás. Ele uma pessoa que eu não vou questionar, boa, né, vamos dizer assim, boa, tal, mas eu tinha muita dificuldade de mostrar para ele qual era o caminho verdadeiro da cultura. Por exemplo, a feirinha cultural. Quando íamos à feirinha cultural, inicialmente eu trouxe uma pessoa de fora, porque na hora que eu publiquei, a pessoa dodora foi e disse assim: Gorete, arranja um som. Antes era só a feirinha, não tinha música, né? Ela disse: arranja um som que eu vou cantar pra você de graça. Canto pra você sem cachê. E foi o que aconteceu. Então depois, com o tempo, não sei se vocês observaram o crescimento da feirinha. Era os produtos das pessoas da cidade de Extremóis, os artesãos em si, no geral, e também a parte musical, porque veio também de começar com um artista local, né? Ter os dois. Ou então ter só um e ter sempre um nome maior de fora, sei lá, que mais famoso, né, de sucesso maior, que trouxesse mais gente, né? Que trouxesse gente de Natal, dos outros municípios, para ver, por exemplo, como foi o caso de Messias Paraguai, que veio, Carlos Alexandre, né? Isaac Galvão, que quando vinha arrastava um bocado de gente que trazia para cá, como também traz a questão sempre vendo o local que estava começando também e o de fora também, que isso não inviabiliza nada, todo mundo ganhando de certa forma igual, né? E na parceria, porque vinha não pelo prefeito, vinha não pela prefeitura, vinha pelo elo de amizade, de construção que a gente tem. Quantas também vezes eu trabalhei de graça, né? Pra tipo assim, quando eu precisasse aqui em Extremóis, eu poder trazer de uma parceria. Se o caixa da pessoa era 5 mil reais, ele se apresentar por 500. Por exemplo, né? Vim pagando apenas o transporte. Isso é uma parceria também. Na questão da rua, foi exatamente a minha escolha. Eu comecei a fazer teatro muito antes com outros grupos. Mas quando eu vi o Alegria na Rua, que eu não sou sócia fundadora do Alegria, o grupo nasceu só com homens. Só palhaços, na verdade. Depois se montou um trabalho do texto de Racine Santos. Foi quando eu depois entrei. Eu entrei no Alegria carregando as malas, segurando as bolsas. Eu não tinha personagem, eu não tinha papel, eu não tinha nada. Mas eu queria estar junto ali naquele processo de aprender, entendeu? Fui a primeira mulher a entrar no grupo, sim, mas
não tinha personagem. Depois, com a montagem de um espetáculo, né? Diferenciado, que não saiu do Balazar, seguramos o estandarte, depois de Galante, e veio as outras montagens que eu participei mais ativamente, né? Esse processo anárquico, né? Que você consegue... Quando eu vou voltar aqui o assunto, quando o Bolsonaro ganhou, que eu achei que, por exemplo, quando eu falo assim, uma coisa ruim, porque foi a partir daí que muita coisa mudou também na questão cultural. No entendimento da música, da dança, ao se rebelar. Porque quando você tá tudo, essa juventude, toda ela acomodada, sem opressão, quando você já nasce com um programa, entendeu? De você já ter um transporte que vai buscar você em casa e vai deixar na escola, não é que seja isso uma coisa ruim, né? Mas os relatos que eu tenho das minhas amigas aqui em Extremóis, né? De Dione, por exemplo, lá da Passagem da Vila, que saía de lá e ia estudar lá no Felipe Camarão e a pé. Aqui não tinha casa, aqui não tinha nada. Meu Deus. Então, o telefone da agora tocou aqui. Bota no silencioso, mulher. Olha, bombeiro. Socorro, fala aí pra gente, como é que você tá enxergando esse cenário político em relação à cultura? Olha, quando a gente viveu a ditadura militar e a gente via a cultura como uma saída da gente criticar, né, derrotar aquele sistema que a gente estava vivendo, era exatamente isso. A gente vivia naquele processo de repressão e a gente queria se libertar daquilo. Então a cultura era o caminho. A crítica, as músicas, né? Aquela juventude viveu isto. O que está acontecendo aqui? Então, essa nova juventude que foi nascendo, já veio nascendo em outro sistema e houve uma acomodação e não valorizou muito a questão da cultura. E agora, volta novamente a um cenário de quê? Quando um governo que vem atacando essa liberdade, esse direito, né, das pessoas fazer as letras de música, criticando um sistema, criticando uma situação política, aí sim, pronto, nós estamos vivendo esse processo agora, né? Essa censura que está voltando, né, que a gente já conseguiu derrubar e agora volta novamente a censurar muita coisa cultural, inclusive letras de música, cinemas, né, e tudo. Então as pessoas começam a se rebelar novamente. Eu acho que para isso tem um momento, né? Salutar. Eu acho que é um momento salutar. Você sabe que o Alegria Grimário Farias foi a pessoa que deu o nome, inclusive é o nome chamado Escambo, que é um movimento de troca, né? Escambo era a troca de mercadorias, né? Então, assim, foi o nome que Grimário deu na época do Alegria, e depois o grupo se afastou e tá voltando agora com toda a força. Júnior Santos, quem conhece aqui em Extremóis sabe que ele morou aqui um tempo, né, em Extremóis. Júnior Santos, né? Ele tá voltando a reorganizar melhor e com mais participação do grupo, desse movimento de teatro, né? Que é o movimento de teatro de rua, teatro do escambo, o escambo, que é a troca de experiência para viver esse novo momento, porque é a crítica que vem, sabe, de forma contundente, e aí você fica assim, será que ele deve colocar só essa musiquinha descomprometida, uma musiquinha que não tem nada a ver, uma dança que tá fugindo inclusive da proposta, quando entra a dança com uma poesia, né, é você fazer uma interferência, uma montagem. Extremóis é uma cidade que nunca teve, gente, uma instalação. Nunca se causou nenhuma situação com uma instalação na cidade. Eu digo assim, eu me inquietava em 94, quando eu olhava assim, eu disse, poxa, é tanta coisa ruim, mas a cidade não demonstra essa ruindade. Não tem uma frase em muro nenhum dessa cidade pichando, dizendo fora fulano, fora não sei o que, nós queremos isso, nós queremos aquilo. Não existe. Claro que a pichação é uma coisa que enfeia a cidade, mas nem para isso, para você gritar pela sua dor, né? Gritar pela dor. Quando eu digo que os espaços, Will, de certa forma, numa cidade, ele até existe. O que precisa realmente é manter firme. Parece que toda hora que entra alguém, quer mudar, quer trazer o novo. Gente, o que for bom, vamos aproveitar, vamos fazer com que ela possa, porque assim, a feirinha cultural não é minha. Quantos desdobramentos teve na feirinha? Quantas pessoas hoje em dia têm seu próprio negócio? Uma equipe
Juntou a menina que fazia bolo, com a outra que fazia docinho, com a outra que fazia ornamentação. Entramos num grupo do Banco do Nordeste com um cara de amigo, e hoje em dia a menina tem uma empresa delas, né, montando, trazendo o Sebrae. Esse ano vamos trazer o Sebrae fizemos um projeto direitinho, nós estamos organizando na questão da feirinha para poder ter um apoio melhor e ser um facilitador. Claro que isso se um prefeito souber aproveitar, entendeu? Todo o movimento popular que surge na cidade, né? Essa coisa do passinho, eu não sou a favor, não gosto, mas eu não posso negar. É a favor, só não gosta, né? Eu sou a favor. Exatamente, eu só não gosto. Mas eu digo da coisa. Isso não vou dizer agora que é proibido, eu não dizer que não presta, não. Cada um que vá adquirindo conhecimento, conhecendo outras alternativas, para depois você fazer a escolha. Porque uma coisa é você não fazer concessão, é a mudança. Nós estamos o tempo todo tentando, pelo menos eu sigo assim, buscando sempre uma mudança. E sempre porque eu quero é ser melhor. Quando eu digo às vezes vir uma coisa ruim e que você transforma aquilo ali e aproveita para mudar para o bem. E ouvindo sempre o coletivo, será que eu estou pensando certo? Eu estou sozinha aqui em si mesmada, pensando corretamente? Será que é isso que a gente quer? Uma coisa sou eu, meu querer. É o meu tipo de gosto musical, é o meu tipo de gosto de escolha. Outra coisa é o seu que eu tenho que respeitar. Com certeza, né? Com certeza. Eu fiquei observando o prefeito aqui de Extremóis, ele, quando a Gorete fazia a feirinha cultural, e ele depois que ela se afastou e acabou a feirinha cultural promovida pela prefeitura, ele criou um projeto Se Essa Rua Fosse Minha. Aí, com trabalhos assistencialistas, né, que deveriam ser serviços que já funcionassem todos os dias, né, para a população, mas em momento nenhum nessa Se a Rua Fosse Minha tinha um momento cultural. Não tive. Não colocado, quer dizer, aí mostra o perfil do prefeito em relação ao que ele respeita de cultura, né? Porque se essa rua fosse minha, como se essa rua fosse minha, dele, a visão dele, é verdade, dele, né? E ele não se organizava dentro dessa, se essa rua fosse minha, desse projeto, para dar oportunidade à cultura da terra. Eu acho que não tem diferença nenhuma entre prefeitura nos bairros, que acontece em quase todas as gestões de prefeitos aí por aí afora, com só o nome que é lúdico, só o nome que é bacana da musiquinha. Se essa rua fosse minha, né? É isso, só o nome, o título. O interessante porque, assim, é que ele usou um título lúdico, mas ele não transformou esse não, título mesma na coisa. cultura, não levou a arte para dentro desse Pois é, gente, olha só, o debate tá muito bom, mas nós vamos fazer um intervalo musical. Inclusive o artista que nós estamos trazendo hoje para apresentar é o Júlio Lima, com a música Idiocracia, que é fruto do novo álbum do Júlio Lima. Quem quiser ouvir todas as faixas, está disponível gratuitamente no iTunes, Spotify, Deezer, certo? Solta o som aí, Niltinho. Estamos apresentando programa Lição de Classe. Olá, ouvintes, voltamos aqui com o programa Lição de Classe, com a presença da professora Gorete e a professora Socorro. No primeiro bloco a gente falou muito sobre a questão da cultura. Agora vamos falar um pouquinho sobre a educação, né? Muito se fala hoje em dia, seja no setor da cultura, seja no setor da educação, de que pós 2016, uns chamam de golpe, outros dizem que foi manobra parlamentar, mas com a queda do PT do poder, a turma tende a discutir que a situação ficou pior. Quando a gente debatia aqui cultura, vocês tiveram acordo que essa nova conjuntura, inclusive, fez com que se aflorasse novos elementos, entendeu? Para colocar a cultura crítica que estava um pouco adormecida. Eu queria que vocês tecessem um comentário, já que são duas professoras que atuam na área da educação, se na educação realmente tem esse quadro de que agora está pior, ou era um movimento que vinha em declínio desde os governos anteriores? Olha, na minha opinião é que já vinha em declínio desde os governos anteriores.
primeiro, se a gente analisar, as políticas para a educação, elas não são políticas consistentes. Elas são políticas muito transitórias, muito daquele momento, né? Então, isto vem acontecendo desde do Brasil colônia até os dias atuais. Só que isso ela vai se aprofundando. A tendência é se aprofundar. Então, hoje, desde o Fundef, quando criou esse financiamento, no FHC, que passou pelo PT, do Fundeb e tudo mais, hoje é uma inquietação na nossa categoria, a nível nacional, de como é que vai ficar a nossa situação agora, a partir de 2020, né? Porque com o recurso já carimbado para a educação, para aquele fim já é difícil, muitos municípios não cumprem, imagine com o fim dele. Então, há uma inquietação muito grande, porque o financiamento não é só de valorização e remuneração de trabalhadores, mas é o desenvolvimento de toda a educação básica, né? É um investimento, inclusive transporte escolar, merenda, garantia de salas de aula para todas as faixas etárias e para todas as modalidades de ensino. Então, a situação está voltando, parece que o início do Brasil colônia, né? Que a educação nunca chegou para todos, somente nos discursos, né? Nos slogans que eles utilizam, né? Da educação, direito de todos. A Constituição diz isso, mas infelizmente a tendência é fechar escolas, como está acontecendo. Aqui mesmo em Extremóis a situação é muito delicada, né? E eu ouvi a semana passada aqui de um ex-secretário de Educação dizer para mim que o movimento que os estudantes fizeram este ano, os estudantes secundaristas, pelo transporte escolar, foi o que fez com que o governo do estado repassasse. O Extremóis foi o que recebeu mais repasse do transporte escolar da parte do estado e que os outros municípios aqui da Grande Natal. Justamente fruto da luta daqueles estudantes secundaristas que foram para a secretaria e ao vivo pressionaram, né, o governo do estado, a governadora do estado, e aí conseguiu o quinto repasse. Coisa que os outros municípios só ficou no quarto repasse. Os estudantes mostram o caminho, né? Que temos que nos mobilizar para reivindicar nossos direitos. Hoje pela manhã, antes de vir para a rádio, eu estava assistindo que em São Paulo já tem pai dormindo na porta de escola para poder matricular o filho. Essa é uma realidade que ano após ano acontece aqui em Extremóis. Então já fica o recado. Senhores pais, sigam o exemplo dos estudantes, já começa a se mobilizar. Porque pelo que Socorro está falando aí, a realidade vai continuar mesmo aqui, com poucas escolas para atender a demanda. Não é isso, Gorete? Eu queria fazer só uma pergunta aqui, bem rapidinho. Uma pergunta, inclusive, para o ouvinte, né? Se alguém sabe, fora se alguém sabe que está ouvindo aqui, se puder ligar para a rádio, ter esse feedback, de ligar para a rádio para dizer coisa, qual foi o ano que construiu a última escola no município de Extremóis? Né? Se alguém puder responder, só para deixar claro, né? Quantos governos sobem e assumem o poder dizendo com a bandeira que a educação é importante? Quando o programa do Fundeb, né, foi lançado, eu imaginei, assim, tenho minha crítica, né? Com a chegada do governo do PT, de Lula no poder, agora vai definir. Agora vai pegar aquilo que tem um tempo de vida, que vai ser 10 anos, 15 anos, e vai dizer assim, não, agora a nossa prioridade vai ser acabar com prazo de validade. Ele vai transformar em lei. E isso não aconteceu, que para mim foi uma tristeza, como professora, entendeu? Uma tristeza muito grande, porque não transformou aquilo que já tinha vindo de um governo, né, na FHC, né, pra cá, e não transformou em lei. É isso que eu fico também pensando, né? Mas as diferenças aqui estão, parece que o tempo não passa, né? Vamos combinar que eu tô numa escola lá no município, aqui na comunidade do Comum, né? Onde a gente funciona aos trancos e todos os barrancos que possa imaginar, né? Tá muito mais voltada lá para tirar do nosso o tempo todo, porque eu nunca vi dinheiro para esticar tanto que é o dia de professor. É dinheiro para comprar a lancheira para manter a Páscoa, é dinheiro para festa, é dinheiro, tudo sai do bolso do professor. Eu quero só deixar uma ressalva aqui clara para não pecar por omissão.
né, da ideia, né, que eu sempre falando da importância da história dos Extremóis, que esse ano passado, né, a Secretaria de Educação, na sua aquela semana pedagógica, decidiu, né, colocou para todos os gestores que seria um projeto de valorização da história de Extremóis, mas falta suporte. Não adianta você dizer que vai fazer, colocar isso como um tema, se não teve o suporte. Eu tive a honra de ser convidada aqui pela escola Vera Lúcia Gonçalves, quando o encerramento da professora Ramona me chamou, e também fizemos um trabalho lá de valorização né, da cultura, de descoberta das coisas da nossa cidade, né? Que eu fui para lá para o encerramento, que assim, que devido a essa falta de merenda, quando não era merenda era transporte, e era pagamento de funcionário, era pagamento de estagiário, entendeu? Que foi uma agonia e terminou na marra. Teve escola que não conseguiu, que foi o caso do Franco Ribeiro, não conseguiu fazer sua festinha, né, seu encerramento, a culminância do projeto sobre a história de Extremóis. A história de Extremóis, eu queria deixar claro que gostaria que ela fosse permanente, ela sempre tivesse um viés de você buscar o novo, mas sempre puxando a história de Extremóis, porque todo dia chega a gente nova, todo dia nasce uma criança, todo dia tem alguém ávido de conhecimento da nossa história, né? A educação, ela tem exatamente essa. Agora, sinceramente, a situação mais crítica que eu acho é exatamente quando chega a faltar merenda. Aí, realmente, isso na época que eu estudava aqui no Felipe Camarão, né? Que a gente ia ter uma merendazinha razoável, né? Que depois veio mudando com algumas inovações aí, mas deixar faltar. E onde é que está o Ministério Público? Onde é que está a fiscalização que não vê uma situação dessa? Porque que você deixe faltar salário, por exemplo, que não era nem para deixar faltar, mas a merenda, ela tem uma verba carimbada para isso. Só para merenda, deixa faltar. É verdade, Gorete. Inclusive, eu acho que tem que ser pauta num próximo programa a gente discutir o orçamento da educação, que é um orçamento muito complexo. Como é que funciona, que vem verba tanto do governo federal, do estadual, como dos municípios. A dar um exemplo, a questão do transporte escolar, que tem verba do governo do estado, mas pagamento dos servidores na folha do Fundeb, vem recurso federal. Exatamente. E o que eu vejo hoje é que Gorete falou uma coisa importante: os governos, antes de se eleger, todo mundo defende a educação. Depois que tá lá, aí é pau. Seja eles vermelhos, azul, de esquerda, de direita, vem progredindo isso. E o que eu acho mais escroto, de certa forma a palavra é essa, é alguém abrir a boca em grupos aí que tem aí na internet, né, de Facebook, dizer que a gente aqui reclama de barriga cheia. Gente, uma pessoa que abre a boca para dizer um negócio, eu quero convidar essa criatura, essas pessoas, para ir fazer uma visita na escola lá do comum. Como é que a gente funciona lá? Com quanto por mês você paga água, você paga o aluguel da impressora, você leva papel de casa, você imprime na Lan House. Eu vivo aqui na Lan House imprimindo, eu pego na própria prefeitura mesmo, levando atividade, porque não tem. Sabe? É barriga cheia isso? O que o Moreto está dizendo é que há umas críticas muito grandes, alguns grupos aí, às vezes, falando que a gente de Extremóis tem o melhor salário. Como se a gente tivesse que agradecer a algum político, né? Prefeito tal foi melhor que tal, porque o salário de Extremóis, dos professores, chegou a um patamar mais elevado do que de alguns municípios daqui da Grande Natal. E a gente sempre disse, isso é fruto de uma luta da classe trabalhadora que mostrava, que provava de que os recursos que vinham eram para ser colocados nos nossos salários. E com isso, a gente conseguiu isso. Agora, para fechar esse ponto, o que mais nos preocupa agora no início do ano letivo é a questão de vagas para a demanda que nós temos hoje no município. Porque se alguém dizer, o último ano que foi construída uma escola aqui, faz muito tempo. E além de não ter tido construção de escola, também não houve uma ampliação das escolas que nós temos, né? Porque se aqui no centro, se tivesse acontecido a ampliação nas escolas que nós temos já, com certeza já ia melhorar. Então, para o início do ano letivo, eu acho que os pais têm que começar agora a procurar os órgãos competentes para que garanta vaga para os seus filhos. Porque senão não vai ter nem como esses alunos chegar na escola. Isso vai ter dias e noites aqui, pais dormindo na porta da escola, e os diretores vão ficar muito aperreados, mas não vai ter condições de matricular, porque, como o Gorete disse, né, a gente já faz
Dentro das escolas a gente já faz milagres para que o ano letivo inicie e termine. A gente já estourou o tempo aqui do programa, mas para finalizar, eu queria que vocês... Tio. Estica mais meia hora aí. Mais. Já tem outra aí fora. Pessoal, pra gente comunitária, poder... né? Isso, pra gente poder finalizar e dar, ceder o espaço aqui pro próximo locutor que vai chegar. Eu vou pedir um programa também, porque aí eu quero emendar a condição pra poder ter mais tempo. Pra gente ter mais tempo. É verdade. Olha só, vocês estavam falando aí da questão do salário. Eu vi 2 postagens. As redes sociais, hoje em dia, basicamente virou uma plataforma de divulgação do governo. Antigamente era o Diário Oficial, mas hoje em dia sai primeiro na rede social do prefeito, do governador ou do presidente, antes de sair no Diário Oficial. Uma postagem do Álvaro Dias e uma da Fátima Bezerra, né, dizendo que colocou os salários em dia, pagou numa tonalidade de que é virtude pagar o que deveria ser normal, entendeu? Entendeu? A turma se vangloriando, olha, ninguém me pagar, etc. Que situação a gente chegou da educação, né? Mas, passar um quadro aqui pra vocês fazerem a consideração final. Eu tenho aqui uma tabela que vai de 2009 a 2019, sobre os cortes de verba da educação, né? Em 2009 nós tivemos 1,2 bilhões, em 2003, ou em 2010, desculpa, 2,3, isso nos governos Lula, né? Em Dilma segue 2011, 2012 com 3,1, 1,9 respectivamente. Não houve corte em 13 e 14. Mas em 2015 houve 10,6 bilhões, o maior corte nos últimos anos. Segue os governos de direita. Tem 4,3 bilhões, Temer de novo em 2018 2,8 e o Bolsonaro ano passado já cortou 5,8. Esse quadro se estende aos estados e municípios. Ano passado, governo Fátima, corte de 4,5 milhões no início de 2019, que era a verba destinada à construção de laboratórios de informática nas escolas. Essa verba foi cortada. E em entrevista, em setembro, o reitor da UERN fez uma denúncia de que foi cortado 3,6 milhões das verbas de custeio e 100% das verbas de investimento. Em Extremóis, a gente não conseguiu dados, porque não tem demonstrativo. Inclusive o Ministério Público, o Gorete fez aí com a exigência, cadê o Ministério Público? Salvo engano, a prefeitura já tentou o Ministério Público já tentou notificar a prefeitura por 5 vezes, Socorro? 5 vezes. Para saber as prestações de conta do Fundeb. E a prefeitura está omitindo essa informação, né? Nesse quesito, né, nesse panorama orçamentário que eu estou colocando aqui, como é que vocês enxergam as perspectivas do setor da educação para 2020? Considerações finais. Olha, em 2020 nós vamos ter muita luta, né? Tanto no nível local como a nível nacional, né? Está tramitando 3 PEC no Senado e uma na Câmara do Deputado, que é sobre o Fundeb permanente, né? Então, porque acaba em dia 31 de dezembro de 2020. É uma luta de todas aquelas trabalhadoras. Aqui em Extremóis, como você mesmo colocou, a gente não tem acesso a transparência do município, é tanto que eu estou fazendo um trabalho e eu parei justamente aí, porque eu não estou conseguindo encontrar dados do município, justamente do investimento ou então dos cortes na educação. É muito difícil a gente encontrar subsídio aqui de material do município. Não tem. A nível nacional a gente consegue, mas a nível local não. Então a gente vai ter muita luta, né? E para isso a gente diz para a população. A população tem que compreender que a educação é um direito de todos. Mas para garantir esse direito de todos, a gente tem que lutar muito, muito mesmo, para garantir no mínimo, as condições de trabalho e as condições de que os alunos chegam até a escola. E como agora fala, é triste quando não tem merenda, é triste, porque muitas vezes é a única alimentação que nossos alunos têm, e é uma tristeza quando chega na escola, que a gente só vai ter ela até 9 horas por falta de merenda, ou até às 15 horas por falta de merenda. A gente vê o olhar, a tristeza no rosto de cada criança que a gente trabalha. Então vai ter muita luta, e para isso a gente precisa estar com muita disposição de lutar, porque ou a gente vai lutar ou nenhum governante vai querer investir naquilo que nós temos de direito, que é a educação. Obrigada e até o próximo.
Eu vou falar aqui uma coisa, até respondendo de certa forma, quando você diz que Fátima e o prefeito Álvaro Dias coloca muito aí, claro, que conseguiu pagar o salário dos servidores, né, independente de ser educação ou saúde, dos servidores municipais, ambos estadual também, né? Eu acho assim, sabe, só se fala no nome da crise, né? A crise. Mas, por exemplo, a crise só é para alguns municípios e para outros não? Por que um gestor consegue pagar, se não está pagando o atrasado, mas está pagando o atual, por exemplo, colocando em dias, e quando não se tem nem essa possibilidade de ser colocado aqui, por exemplo, como é o caso dos Extremóis, né? Que a gente está vendo aí que o salário nosso não está no prazo da validade de ser pago ainda, mas não se coloca todo mundo está vivendo na incerteza. Quando o pagamento sai é uma surpresa. Cada mês é uma surpresa quando o pagamento entra, né? Segundo, porque não tem uma firmeza e uma clareza na transparência de como você investe o dinheiro na educação, como se coloca. Eu fico, assim, preocupada que, assim, se eu tô na minha casa, se eu tô administrando a minha casa e eu deixo os meus filhos, minha mãe, meu pai, com quem morar comigo, em dificuldade, por exemplo, o que eu posso pensar mais? Para que eu vim? Onde é que eu estou? Né? Porque assim, existe gestor e gestor. Quando você nega o salário de um servidor municipal, se você é prefeito ou prefeita, entendeu? Se você nega, se você atrasa, entendeu? É todo um atraso na vida, que isso compromete demais a vida de todo mundo, porque até quando você recebe seu salário, se você não consegue uma consulta num hospital, você tem pelo menos o dinheiro para você pagar um socorro. Nem isso você vai ter. Nem isso vai ter. Eu acho que tem que ter um olhar nas próximas gestões, uma gestão coletiva, criar uns fóruns de debate, de discussão, porque ninguém vai para lugar nenhum sozinho não vai, sabe? Eu acho que tá na hora da gente começar a enxergar. E também sou contra, eu quero também deixar duas coisas que eu fico ouvindo assim, tão pouco tempo, né, pra gente conversar. Tipo assim, algumas mães dizer assim: vou tirar meu filho daqui de Extremóis, que essa cidade não presta. Epa, alto lá. Tirar seu filho daqui para levar para uma outra cidade que presta, eu não sei qual é o país que você vai, tá bom? Segundo, não fortalecer a luta de quem tá do seu lado, da cidade que você escolheu para morar. Entendeu? De quem está sendo a covardia aí na jogada? De não lutar por um mundo melhor, por uma situação melhor, né? Outra questão também é quando diz isso, parece até que a pessoa se coloca melhor do que qualquer pessoa aqui. Sabe, eu nasci aqui, eu estudei aqui na escola pública daqui, entendeu? Eu terminei tudo aqui em Extremóis, entendeu? E não foi de graça, não foi à toa. Foi na luta sempre também. Do meu jeito, da minha forma, sempre enxergando uma coisa de um diferencial. Mas eu queria parar antes para convidar, que o Will deu uma alfinetada, e eu acho que até é bom, interessante depois de falar sobre isso, da primeira mostra de cinema que a gente vai fazer, né? Isso. Nós estamos organizando aqui junto com o Cinti, com quem mais quiser colaborar, num processo extremamente colaborativo. Vai ser ali do lado da tenda de João, né? João lá em Pitangui. Eu agora dei um branco no nome do de João. Pois é, depois eu lembro. Mas João é o proprietário do bar, da tenda, né? Perto do Solamar também, né? A gente pede que as pessoas que se estão ouvindo, se quiserem colaborar, porque a gente vai ter que alugar telão, vai ter que alugar televisão, vai ter que alugar iluminação. A gente tá querendo ver se consegue levar a feirinha também, para ter um movimento melhor, com 3 filmes, todos eles gravados, né, e feitos aqui em Extremóis. O primeiro que nunca foi exibido, né, um dos primeiros, né, teve outros, mas assim, com um projeto voltado para os alunos e a formação de roteiro do grande mestre, né, do cinema, Carlos Tourinho, chamado Véu de Renda Negra. Depois temos o Tingo Lingo, que é um documentário que fala sobre a questão dos vendedores de cavaco chinês, que fica aqui nessas fornalhas que estão aqui nesse caminho de Genipabu, né? Que é também mais um produto nosso também na nossa cidade, não só o grude, né? Mas o cavaco chinês, tem mais de 5 famílias que produzem o cavaco chinês aqui no caminho de Genipabu, ali da Cidade das Dunas, né? Até chegar a Genipabu, que é no vale, aquela rua do Rio Doce. E o outro, que é o mais novo documentário, chamado Pé de Amora, né?
Pra quem tá no climatério sabe o que é muito bem a importância do pé de amora, né? Do chá da amora. Então, são feitos aqui em Extremóis, foram feitos aqui em Extremóis, tem a participação de pessoas daqui de Extremóis, e é importante sempre enaltecer o que tem de melhor da nossa. Tem muita dificuldade, temos, mas a luta continua sempre. Valeu, Will, muito obrigada, Miltinho. Muito obrigado. E a por todos os ouvintes, eu espero que o próximo programa realmente tenha um perdão aí, um perdão cultural dessa vontade de mostrar. Beijão. Até mais, pessoas. E é isso aí, fica o recado. Dia 15 de fevereiro, primeira mostra de cinema de Extremóis. Tchau, tchau. Até a próxima. Acabamos de apresentar o programa Lição de Classe, que estará de volta na próxima sexta-feira, das 11 ao meio-dia.